Boa noite, pessoal. Hoje, dando início, então, a um evento aqui da nossa Semana da Física do campus de Ivaiporã, do Instituto Federal do Paraná. Hoje nós contamos aí com a participação do professor doutor Rodrigo, que é doutor em Física pela Unesp de Guaratinguetá. Ele é professor do ensino básico técnico e tecnológico do quadro permanente de Física do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus de Januária. Ele vai fazer para a gente hoje um bate-papo sobre a viagem pelos wormholes. Então, professor Rodrigo, a palavra é sua, fique à vontade para falar e, se quiser alguma coisa, pode também falar com a gente aqui. E eu só peço para os alunos não se esquecerem de fazer o cadastramento lá no Eventry por conta da certificação, não se esqueçam disso. E aí, então a palavra agora é do professor Rodrigo. Obrigado aí, professor Luciano. Boa noite, pessoal. Eu estou trazendo para vocês aqui um tema da nossa oficina, que se chama Uma Viagem pelos Wormholes, ou também conhecido, né, em português como Buracos de Minhoca. E eu vou estar fazendo aqui com vocês um papo quase informal a respeito desse tema, em que nós vamos estudar aí como que esses objetos, quais as características desses objetos, né, esses objetos cosmológicos teoricamente previstos, as condições e estabilidades deles, e eu vou perdurar essa descrição até nós chegarmos no estudo de termodinâmica de wormholes. O que eu vou estar fazendo, né, ao longo do curso? Eu preparei um breve momento, antes de começar a falar de wormholes em si, para falar sobre o ponto de vista histórico dessas entidades topológicas, podemos dizer assim, e também dar uma breve descrição conceitual, matemática, assim, de relatividade geral, para que vocês possam ter uma noção de como entender matematicamente esses objetos. Eu não vou me aprofundar muito do ponto de vista matemático, imagino eu, né? Eu estou trazendo um nível relativamente que eu considero nível de graduação para que possa ser entendido, ou espero que seja entendido, mas qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, ou se quiserem guardar para o final, eu posso estar esclarecendo para vocês. Então, aqui, eu fiz um sumário das coisas que vamos tratar, dos tópicos que vamos tratar a respeito desse objeto. Eu vou trazer uma breve introdução histórica do surgimento dos wormholes, uma apresentação conceitual da relatividade geral, para a gente poder trabalhar esses objetos, falar sobre a diferença de wormholes da forma antiga, né, antes de 1988, e pós-1988, que foi um marco crucial aí para a teoria dos wormholes, trazendo, então, os wormholes transponíveis, o qual permite transponíveis no sentido de poder transpor, né, de poder passar, o qual permite a passagem de objetos que possam fazer viagens pelo espaço-tempo. Em seguida, eu vou falar sobre astrofísica e wormholes, ou seja, quais são alguns estudos, né, porque tem vários tipos, né, em que você tem condições astrofísicas e cosmológicas para a existência de wormholes, pelo menos do ponto de vista físico-matemático, e uma breve descrição sobre a termodinâmica de wormholes, fazendo um alelo aí com a termodinâmica de buracos negros, que é uma termodinâmica relativamente já bem conhecida dentro do campo da relatividade geral e do estudo de gravitação e cosmologia. E, por fim, as considerações finais e algumas referências a quais vocês podem estar observando depois, se vocês tiverem interesse de aprofundarem mais no assunto. Então, uma breve introdução histórica aqui para vocês, né, para a gente recapitular como que surgiu e até onde a gente tem mais ou menos o pé de estudo dentro dos wormholes. Então, primeiramente, né, o que são wormholes, né? Os wormholes são, traduzindo diretamente ao pé da letra para o português, são os chamados buracos de minhoca. Eu não sei se alguns de vocês que estão fazendo graduação em física, imagino que vocês já devam ter ouvido falar desses objetos, pelo menos de forma superficial, ou pelo menos em alguma série ou filme. E o que esses objetos são, né? Tipo assim, eu coloquei essa foto aqui, que é uma ilustração tirada do próprio filme do Christopher Nolan, que é chamado Interestelar, de 2014. Não sei se vocês chegaram a assistir. Se não chegaram a assistir, eu recomendo. É um filme muito bom, e ele traz, do ponto de vista, pelo menos físico, uma ilustratividade dos wormholes da forma mais realista possível, porque por trás da construção desses objetos durante a cinematografia lá, eles tiveram a ajuda do físico Kip Thorne, e eu vou estar falando dele já já.
Kip Thorne nada mais, nada menos foi do que um dos fundadores da teoria de wormholes, né? Ele estabeleceu as condições estáveis para o estudo de wormholes. Então, a gente teve aí um filme, e não são todos os filmes de Hollywood, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer que seja, que são baseados, assim, que tem um corpo de cientista por trás, cientistas sérios, para poder ajudar na descrição, né, para poder ajudar na descrição do estudo a ser feito ali no cenário de gravação. E esse é um dos poucos filmes que fez essa dedução. Então, essa foto aqui é uma foto, claro, ilustrativa, é uma foto virtual, né, de computação gráfica, que foram realizadas durante o filme, mas ela tenta trazer o mais próximo possível a forma de você tentar enxergar o wormhole. Se ele fosse possível ver, assim, né, numa foto 2D, de um objeto 3D, ou seja, considerando o espaço e o tempo. Então, do ponto de vista formal, esses objetos, né, os wormholes, eles são soluções das equações de Einstein, eu vou estar falando delas já, mas, brevemente, equações de Einstein são as equações utilizadas hoje da forma mais completa possível para descrever a gravitação. Ela é mais geral do que a gravitação newtoniana. Eles são objetos que têm uma topologia não trivial e eles têm uma estabilidade garantida, né, por condições de energia classicamente violáveis. Quando eu falo topológico, eu estou querendo me dizer, a gente pode pensar, né, de forma muito fortemente matemática falando, eu tenho um matemático aí na plateia, ele pode até corrigir, mas seria as condições, vamos pensar assim, se fosse pensar no ponto de vista de estrutura geométrica de um corpo, né? Então, quando eu digo que ele tem uma topologia não trivial, significa que ele tem um rompimento na própria estrutura do espaço que ele está definido. Então, e a gente vai ver isso, né, que geralmente as coisas que estão no espaço-tempo, elas preenchem, né, elas estão imersas no espaço-tempo. O wormhole, para estar imerso no espaço-tempo, ele tem uma abertura, o qual o interior dele não existe espaço-tempo. Então, isso já dá uma característica geométrica, né, e topológica não trivial a esse objeto. Isso é incomum do ponto de vista cosmológico para outras estruturas estudadas dentro da gravitação. E, além disso, eles são, né, e isso já é bem, pelo menos do ponto de vista conceitual e mais assim do dia a dia de vocês, talvez quem já ouviu falar, eles servem como uma espécie de túneis naturais do espaço-tempo para conectar duas regiões distintas do mesmo universo ou de universos distintos. Se você considerar teorias de multiversos, por exemplo, você pode considerar que se existem multiversos, é possível que um universo e outro esteja conectado através de wormhole. Ou dentro do mesmo universo, você tendo um wormhole, você consegue sair de um ponto A e chegar num ponto B, fazendo uma viagem aí pelo espaço, ou pelo tempo, ou até mesmo, né, pelo próprio espaço-tempo, né, os dois simultaneamente, dentro da presença do universo, ou dentro da presença da ligação de dois universos. Então, aqui está uma descrição mais técnica sobre o que são esses objetos, né? São objetos topologicamente não triviais que violam as condições clássicas de energia. Eu vou mostrar por que essa violação ocorre. E do ponto de vista mais assim didático, né? Você podendo enxergar eles como túneis do espaço-tempo que façam essa permissão de viagens aí para você poder voltar no passado, ir para o futuro, ou se deslocar em pontos diferentes que numa viagem normal, mesmo na velocidade da luz, vocês poderiam levar milhares e milhares e milhares de anos, por exemplo, a depender do ponto que você vai chegar. Então, como que foi a evolução do estudo desses objetos aí que caracterizam a analogia de wormholes? Quando Einstein fundamentou a teoria da relatividade geral, ele fez isso lá por volta de 1915, e logo nos anos seguintes, alguns físicos começaram a pegar a sua teoria, já muito bem estabelecida, assim, do ponto de vista aplicado ao estudo de Mercúrio, né, do periélio de Mercúrio, para poder usar tanto do ponto de vista observacional na astrofísica, né, que futuramente eles conseguiram ver lá o eclipse solar e constatar lá com Eddington, né, que realmente a relatividade geral é uma teoria experimentalmente observada. E, além disso, outros físicos começaram a fazer estudos teóricos de possíveis soluções dentro da sua teoria. Alguns deles, né, eu acho que você já deve ter ouvido falar por cima, foi o Schwarzschild, que conseguiu descrever uma solução para um objeto compacto supermassivo
o qual tinha como característica inicial a existência de horizonte de eventos dentro da sua solução, caracterizando pela primeira vez o estudo de buracos negros, ou black holes. E um outro cara, que talvez vocês não tenham ouvido falar, porque ele não é muito falado dentro da comunidade, foi o Ludwig Flann. Quem que foi esse cara? Ele conseguiu prescrever a primeira forma mais primitiva de solução das equações de Einstein para estudar um corpo que pudesse conectar duas regiões diferentes, só que ele fez esse estudo apenas puramente geométrico, sem levar em consideração o tensor energia-momento da solução, porque não se sabia que tipo de matéria ou de energia poderia implicar na existência desse wormhole. E na época também, esse estudo dele garantia saturações de instabilidade para a teoria. Então, isso aconteceu dentro de 1916 e, alguns anos depois, lá por volta de 1935, Einstein e Rosen, Nathan Rosen, né, eles conseguiram, claro, baseado no estudo de Flann e levando em considerações outros estudos mais avançados que foram feitos dentro da relatividade geral ao longo desses anos, prescrever uma forma de eliminar, de forma saturada, né, a singularidade de Schwarzschild das soluções de buracos negros e recuperar algo parecido com a solução que Flann tinha feito através daquilo que foi batizado na época como as pontes de Einstein-Rosen. Então, a ponte de Einstein-Rosen, o próprio nome diz, né, ponte, você vai conectar uma parte à outra, foi também uma solução um pouco mais estendida do que a de Flann fez, para você ter os primeiros estudos da ideia de wormholes. Só que aqui, nesse caso também, né, novamente, nem Einstein nem Rosen fizeram um estudo mais aprofundado a respeito do tensor energia-momento para caracterizar esses objetos. O que aconteceu? Aconteceu que, se você não tinha um estudo aprofundado do tensor energia-momento para estudar esses objetos, a trivialidade da topologia, né, não a trivialidade da topologia, ela ficava instável e você não conseguiria garantir a abertura para a passagem de qualquer corpo que seja, ou mesmo da radiação, um próprio fóton, né, que fosse, não conseguiria fazer a passagem de um campo a outro sem sofrer instabilidade dentro dessa ponte. Então, esses wormholes, né, a ponte de Einstein-Rosen, são chamados wormholes não transponíveis, então eles não permitiam ainda a passagem de objetos. Lá para o final da década de 50, o John Akbar Wheeler, que foi um dos grandes físicos aí do passado também, né, ele foi inclusive orientador do Feynman, e ele trouxe grandes estudos dentro da física teórica, inclusive fundamentando um livro didático muito bem aclamado aí, entre os físicos teóricos, chamado Gravitation, né? Ele, junto com o Kip Thorne e junto com o Misner, né? Eles fundamentaram esse livro, que é hoje chamado a Bíblia da Relatividade Geral, porque tem tudo lá de gravitação, um livro de quase 2.000 páginas sobre o assunto. Ele, além de batizar esses objetos, né, estudados por Einstein e Rosen no passado das pontes, né, como wormholes, ele também conseguiu prescrever que você precisaria tentar resolver, né, um fluxo de forças de campo ali para que esse atalho fosse atingido. Então, ele trouxe as primeiras tentativas primitivas de tentar entender o tensor energia-momento para poder prescrever as pontes de Einstein-Rosen e batizou por si só, né, esses objetos. Ele foi o primeiro a dar o nome, né, de wormholes ou buraco de minhoca para essa topologia não trivial. Só que não teve sucesso as soluções que ele estava tentando encontrar. Aí, por volta de 1988, agora sim, né, dando continuidade ao estudo depois do John Akbar Wheeler, né, até os anos 88, o estudo de wormholes ficou enterrado, digamos, dentro da comunidade científica, né, quase você não tinha mais ninguém se preocupando com essas questões, ou quando voltava no assunto ficava preso dentro da teoria da ponte de Einstein-Rosen. Mas ali por volta de 1988 aconteceu um fato muito curioso. Isso é uma curiosidade realmente histórica, né? Estava lá o Carl Sagan, não sei se já ouviram falar do Carl Sagan, que é um dos maiores divulgadores científicos que já existiu nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Ele fez uma série chamada Cosmos, o qual ele tenta trazer de forma lúdica e didática para o público leigo, né, a descrição do universo, da cosmologia e de outras estruturas dentro da ciência, né, o respeito pela ciência também, e a construção de como que a ciência influencia na humanidade. Esse Carl Sagan, ele foi autor de várias obras literárias, né, também de divulgação científica, e uma dessas obras, né,
que deu origem depois a um filme, que era chamado Contato, ele precisava descrever dentro do livro a ponte de Westenrose, só que de forma cientificamente mais condizente com a realidade hoje, né? Sem que você pudesse ter as questões de instabilidade. Por quê? No livro Contato, que também tem um filme, eu recomendo que vocês assistirem, existe uma personagem que ela vai ter que fazer uma viagem pelo wormhole. E para que essa viagem seja efetuada, você tem que remover essa não transponibilidade. Então, o Carl Sagan ele sabia na ponte de Westenrose, sabia dos resultados que tinha chegado até o John Wheeler, mas ele, né, devido a essa dificuldade, ele não conseguia justificar no seu livro como que essa personagem ia conseguir fazer essa viagem. Então, ele entrou em contato, essa história real, né, ele entrou em contato com o Kip Thorne, que na época, né, era mais novo do que essa foto que eu estou apresentando dele aqui, que está mais atual, e o Kip Thorne, junto com o seu orientando, né, de doutorado, fizeram uma forma de... Eles falaram assim, tudo bem, então vamos pegar lá, revisar o estudo de Westenrose e ver se a gente consegue descrever uma solução realmente que garanta estabilidade para essa teoria. Então, veja, numa jogada de tentar atender o amigo dele para poder escrever o livro, dentro de um estudo que estava parado por décadas, o Kip Thorne e o Morris conseguiram fazer com que a ponte de Westenrose pudesse ter uma forma de ser transponível, ou seja, eles conseguiram achar as condições de tensor energia-momento, eu vou estar explicando melhor o que é isso, né, de forma mais detalhada daqui a pouco, para que um objeto qualquer, né, ou a radiação, um objeto dotado de matéria ou radiação qualquer, conseguisse passar sem tivesse problema de instabilidade, sem que pudesse desaparecer e ser desestruturado no espaço-tempo. Então, eles resolveram esse problema, prevendo, né, as condições teóricas para que isso fosse solúvel, e publicaram esse artigo. Então, todos os artigos que surgiram até então, né, desde 1988 até os dias de hoje, que faz estudo do wormholes, com certeza tem seus top 3 de citação ali, né, na hora de fazer a publicação, esse paper aí de Morris e Thorne, porque ele foi o primeiro a trazer essa estabilidade para dentro dos wormholes. Esse Kip Thorne, eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar dele recentemente. Além dele ter feito essa fundamentação de wormholes transponíveis junto com o seu orientado, ele também fundamentou, né, como eu disse há um tempo atrás, agora um pouco, esse livro Gravitation, que é a Bíblia da Gravitação, e ele também foi uma das mentes ao lado do Rainer Weiss e o Barry Barish, não sei se é assim que se pronuncia, né, para o estudo da infraestrutura do LIGO para a detecção de ondas gravitacionais. Vocês já devem ter ouvido falar do LIGO, que é um detector altamente de uma resolução absurda, de uma resolução fenomenal, que está localizado lá nos Estados Unidos, que ele pega vibrações que vêm do espaço-tempo, seja por meio de colisões de buracos negros, seja por meio de colisão de estrelas e nêutrons, ou corpos ultramente, né, massivos, e consegue prescindir ali, ó, a percepção de sinais de ondas gravitacionais. Então, devido a ele trabalhar ao lado desses dois, para a construção, né, projeção física da construção do LIGO, lá nos anos da década de 70 e 80, ele acabou recebendo, em 2017, então foi recentemente, né, um prêmio Nobel de Física ao lado desses dois, devido às suas contribuições para a detecção das ondas gravitacionais observadas de forma direta, né, que foram constatadas ali em 2015, pela primeira vez. Então, veja que o Kip Thorne, além de, né, ter contribuído para a questão do wormholes, ele também foi um grande contribuidor aí para colocar em prática um projeto estadunidense, um projeto científico que viesse a detectar as ondas gravitacionais. Então, um cara brilhante, né? Ah, sim, e esse é o Kip Thorne que eu falei para vocês, que teve por trás também aqui, ó, da fundamentação para que essa ilustração aqui pudesse sair no filme de forma mais coerentemente com a física, né? Bom, dando continuidade aí para fechar a parte introdutória da história da física, né? Depois que o Kip Thorne fez essa prescrição com o seu aluno para o estudo de wormholes, de forma transponível, veio o Madacena, o Susskind, Cook, Romero, Lobo, tem vários outros nomes, mas esses nomes aí foram os principais nomes para a consolidação e construção das condições topológicas, quânticas e termodinâmicas para a existência de wormholes.
Aqui está o Maldacena, né? Juan Maldacena, que é um físico argentino e um dos maiores físicos teóricos do mundo atualmente, que é um dos fundadores da teoria ADS-CFT, que é um dos braços da teoria de cordas. E aqui está o Leonard Susskind, que é outro grande físico teórico lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele também é outro grande contribuidor aí dentro das teorias de unificação, né? Então, além das teorias de unificações, eles também se debruçaram para as soluções dentro de suas teorias, né? Do entendimento de wormholes. Romero fez um estudo também ligado a entropias gravitacionais de wormholes. Lobo é um dos grandes estudiosos de wormholes lá em Portugal. E o Kuft, ele é um estudioso no campo de aplicação de wormholes dentro da astrofísica, seja em aulas galácticas, seja em estrelas de nêutrons, seja em condições que eu vou estar falando delas daqui a pouco. Mas esses aí são alguns dos grandes nomes, né, que trabalham hoje no campo de wormholes no mundo. E aí, uma coisa interessante a se fazer, né, é que o Susskind, se eu não me engano, ele fez uma correlação, né, junto com a teoria de Maldacena, para a DSFT, em que ele conseguia prescrever a correlação entre as pontes de Einstein-Rose, que foi dito aqui anteriormente, que seriam os wormholes primitivos, né, não transponíveis, com o paradoxo EPR, de Einstein-Podolsky-Rose. O que é esse paradoxo? Eu não sei se vocês já ouviram falar. O paradoxo EPR, de forma muito sintetizada aqui para vocês, diz o seguinte, né, por isso que ele é um paradoxo. Ele diz o seguinte: nós sabemos que em nível de relatividade geral, em nível de relatividade restrita, a velocidade máxima permitida para a informação no universo não pode ultrapassar a velocidade da luz. Pronto. Isso é uma lei da natureza e pronto, acabou, e a gente sabe disso, está bem fundamentado em um dos axiomas, inclusive, da relatividade restrita. Separar isso de um lado. Por outro lado, por consequências matemáticas da mecânica quântica e até experimentais observadas da mecânica quântica, já foi possível constatar que se você pega um sistema quântico de duas partículas que estão conectadas no mesmo, estão fundamentadas no mesmo sistema quântico e separa elas a uma distância relativamente grande e faz uma mudança no estado de uma dessas partículas que antes estava acoplada a outra vai sentir essa mudança instantaneamente. Então, dito de outra forma, se você prepara um conjunto de duas partículas sobre a mesma condição de estado quântico, muda e faz com que essa que alterna o spin para baixo, a outra automaticamente vai alternar o spin para baixo. Certo? Se elas estavam ambas com o spin para cima, elas teriam com o spin para baixo. Se uma tivesse spin para cima e outra para baixo, você fizesse a mudança, as duas inverteriam e sentiria isso instantaneamente. Então, a pergunta que se ficou dentro da mecânica quântica e da relatividade restrita foi: como que essas partículas estão conseguindo fazer essa mudança se essa mudança está sendo feita instantaneamente? Isso está quebrando a ideia da relatividade restrita. Por quê? Porque a relatividade restrita diz que uma informação no universo, né, não pode ultrapassar a velocidade da luz. Se eu digo que tenho dois objetos, mesmo que a nível quântico, em que eles sofrem as mudanças de estado instantaneamente, significa que alguma coisa que conectava de informação a esses objetos não pode ter a velocidade da luz. Se tivesse a velocidade da luz, não seria instantâneo, certo? Ela teria um intervalo de tempo muito pequenininho, mas ainda teria um intervalo de tempo. Então, o que o Susskind tentou fazer para explicar entre A? Então, aí que está o paradoxo. O paradoxo é esse, né? O paradoxo: eu não posso ultrapassar a velocidade da luz, mas espera aí, a mecânica quântica permite que objetos que estejam emaranhados, né, esse emaranhamento quântico, eles possam mudar de estados ou alternar seus estados e sentirem o outro companheiro dele, né, de forma instantânea. Então, o que o Susskind pensou? Ele falou assim: cara, olha, a gente sabe que, beleza, realmente não podemos ultrapassar a velocidade da luz, mas e se esses objetos não estiverem conectados pelo espaço-tempo normal, mas sim, quando você faz esse emaranhamento quântico e separa esse sistema, você está supondo, então, que existe uma condição de ponte de Einstein-Rose que liga esses dois. Aí, beleza. Por quê? Porque a ponte de Einstein-Rose, né, como foi dito lá atrás, né, eu falei para vocês, ela é um túnel natural do espaço-tempo.
Então, uma vez que você tem a informação passando, ela vai passar com muito mais velocidade, né? Muito mais, digamos, não velocidade, mas ela vai estar no outro local, sem você se preocupar com a questão de obedecer à velocidade da luz. Porque é como se, vamos imaginar assim, né? Se eu pegasse uma folha aqui, né? Deixa eu só pegar aqui, você tá. Vamos supor que você queira sair dessa extremidade da folha até aqui. No espaço-tempo normal, você tem que percorrer esse caminho. Você tem que percorrer esse caminho todo aqui da folha. Mas se eu fizer uma ponte de Einstein-Rose, ó, à frente, né? O que vai acontecer? Para eu sair desse ponto aqui, ó, basta eu dar um pulinho, ó. Eu não precisei percorrer todo esse caminho aqui dentro. Eu precisei dar um pulinho. Então, significa que a solução que Susskind deu, né, a tentar resolver aí o EPR, pelo menos usando aí uma ligação, foi falar, então, esse emaranhamento quântico pode talvez ser resolvido com uma ponte de Einstein-Rose que liga esses dois objetos. Bom, então isso aqui foi uma introdução histórica, né, e também do ponto de vista motivacional, para a gente começar a entender esses entes aí. Agora eu vou fazer uma breve descrição da relatividade geral, antes de falar dos wormholes transponíveis, para que vocês possam ter um pouco de esclarecimento, né, mesmo que conceitual, para poder tentar entender esses objetos, porque eu não vou tacar as equações na cara de vocês antes que vocês tenham alguma analogia mínima que seja para poder tentar entender eles. E o tempo que for possível, eu tentar fazer uma analogia dentro do que vocês entendem da física clássica newtoniana, né, para a gente poder pensar aí como que é o comportamento desses entes, né? Então é o seguinte, pessoal. Então aqui, ó, um pouquinho de GA para vocês lembrarem. A gente sabe que a física newtoniana ela é construída dentro de um sistema de referencial, seja ele inercial ou não inercial, em que você trabalha sistemas cartesianos dentro de um espaço euclidiano, certo? E o que é um espaço euclidiano? O espaço euclidiano é um espaço tal como a gente trabalhou lá, vocês trabalharam ou trabalham, se vocês estiverem no primeiro período da graduação, em geometria analítica, e também, né, é o que a gente usa para resolver os problemas dentro da física 1 ou da física clássica. Então, o que acontece? A gente sabe medir a distância entre dois pontos, né, no plano do espaço euclidiano. Então, dado dois pontos, a gente usa aí o teorema de Pitágoras e consegue medir dois pontos no plano, né, 2D euclidiano. Se a gente for para 3D, então a gente faz a mesma prescrição aqui, ó. A gente projeta as coordenadas do ponto, né, então ele vai ter uma coordenada em x, em y, z, o outro vai ter uma coordenada em x, y, z, e aí você consegue também tirar a distância desses dois pontos, fazendo o quê? A diferença de coordenada a coordenada, levando ao quadrado, somando com a diferença de coordenada a coordenada, levando ao quadrado. Então, a soma de tudo isso dá o quadrado da distância desses dois pontos, isso no espaço euclidiano. Aqui eu coloquei para vocês a equação em 2D, o espaço euclidiano 2D, aqui o espaço euclidiano 3D, e aqui, se eu quiser, dentro do espaço euclidiano, aumentar o número de dimensões para n dimensões, eu posso continuar fazendo isso de forma n-dimensional, certo? Bom, isso aqui acontece, como eu disse, né, dentro de um campo que você está levando em consideração a mecânica newtoniana ou as prescrições, né, do eletromagnetismo clássico ou dentro da termodinâmica clássica, tudo dentro do rol clássico que não está envolvendo a relatividade nem a restrita, nem a relatividade geral, certo? Então, é isso que a gente trabalha. Então, isso aqui está bem conhecido com vocês, né? Agora, a pergunta que eu faço é, ok, e se eu quiser levar em consideração os preceitos da relatividade restrita para calcular uma distância entre dois pontos? Bom, a relatividade restrita, agora ela vai dizer para você o seguinte, o espaço, como a gente conhece, não é somente o espaço como a gente conhece. Ele tem os três eixos, né, normal do espaço, né, x, y, z, e de alguma forma, esses três eixos aqui se deslocam num quarto vetor, ou num quarto eixo, chamado tempo. Então, aí a gente consegue ter o estabelecimento do tecido do espaço-tempo. A gente vai colocar agora o espaço euclidiano, imagina que é como se fosse o espaço euclidiano que viaja por um eixo temporal. Então, é isso que a relatividade restrita estuda. E lá a gente vai fazer a mesma pergunta. Como calculamos a distância de dois pontos dentro do espaço-tempo, então? Ou seja, o espaço euclidiano viajando pelo eixo temporal. Aqui, ó, eu fiz essa ilustração que eu estou fazendo para vocês, ó, dessa caneta aqui, o espaço 3D. Imagina que é como se fosse esse plano aqui, ó. Tá vendo essa primeira figura?
à esquerda, imagina que é como se fosse esse plano. Esse plano é o chamado aqui e agora, né? Esse plano é o nosso é o nosso espaço euclidiano normal. E aí ele vai seguir o eixo temporal. Esse eixo que está cortando aqui, ó, está ortogonal a esse plano azul mais escuro. Esse plano azul mais escuro, então, é o nosso espaço euclidiano 3D, e aqui está um eixo ortogonal, que é o nosso eixo temporal a esse espaço euclidiano 3D. O que acontece? Você está fazendo com que esse espaço viaje no tempo. Só que tem uma condição, galera. A condição é que você não vai viajar de qualquer jeito. Você vai ter um limite de velocidade. Então, todos os objetos que viajarem dentro desse eixo vai ter que estar limitado dentro desse cone aqui, ó, chamado cone de luz. Por que esse cone existe? Porque a superfície do cone, ó, essa superfície aqui que dá a volta todo o cone, é onde, teoricamente, né, a luz viaja por dentro desse espaço-tempo. Então, aqui, ó, eu estou descrevendo nada mais, nada menos, essa reta aqui, ó, se a gente fizer um corte transversal e pegar essa parte do cone, essa reta aqui, ó, que faz 45 graus, e essa aqui de baixo, essa aqui de baixo, elas dizem para você como que a luz está viajando no espaço euclidiano que está percorrendo o tempo. Essa união das duas coisas, né, é chamado espaço minkowskiano. Então, o espaço euclidiano que transcorre o tempo aí, dentro da relatividade restrita, é chamado espaço minkowskiano. E aí, se a luz está fazendo essa viagem, tudo que estiver fora do cone de luz está ultrapassando a velocidade da luz. Isso não pode ocorrer. Então, todos os objetos físicos dentro da relatividade restrita têm que estar dentro desse cone para fazer a viagem. Objetos massivos, principalmente, têm que estar dentro desse cone aqui, certo? Então, o que acontece? Essa parte, quando a gente corta, a parte que ficou debaixo do cone é o passado do espaço-tempo, e a parte superior ao cone é o futuro do espaço-tempo. E o ponto, exatamente o ponto aqui, ó, que intersecta o plano com o eixo, é o presente, é o aqui e agora. Por isso que eu tinha dito aquela hora. Esse ponto aqui é o aqui e agora, para qualquer referencial. Coloca um referencial dentro dessa borracha, é o aqui e agora dela. Coloca dentro desse lápis, é o aqui e agora dele. Coloca dentro de um avião em movimento, é o aqui e agora dele. Então, todos os objetos existentes no universo têm um cone de luz associado, se a gente quisesse fazer uma analogia e poder ver como que é a linha de tempo, linha espaço-temporal que esse objeto tem. E aí, o que acontece? Voltando aqui um pouquinho atrás, ó. A gente consegue descrever esses espaços euclidianos de forma infinitesimal, não consegue? Se a gente quisesse pegar esse pedacinho infinitesimal que eu descrever, ó, a gente diria, olha, a distância desse pedacinho lá é o infinitesimal de x do eixo euclidiano com o y e com o z, né? Tudo ao quadrado novamente. Se a gente considerar o sistema de referência, a origem é igual a zero. E aí, o que ocorre? Lembra que agora a gente está no espaço-tempo, e não mais no espaço. Então, você tem que levar em consideração o tempo. E aqui, ó, a correção devido ao tempo para ele ter a mesma dimensão de espaço, ó, porque tempo é segundo, né? E o espaço é metro, né? Se a gente pensar em termos de unidade do sistema internacional, fazendo uma lela aí com física 1. Então, para que isso aqui tenha a dimensão, novamente, de comprimento do espaço, né, como a gente conhece em metro, aí você coloca o c ao quadrado, que é a correção na parte temporal, devido a esse cone de luz aqui, ó. E por que o sinal de menos, professor? Porque esse sinal de menos aí, ele dita para você que a transformação com que esses objetos colocam no espaço-tempo não é mais a mesma euclidiana, né? Como está no espaço de Minkowski, essa transformação é chamada de transformação hiperbólica. Aqui, ó, se você passa eu acho que vocês vão lembrar isso de GA também, você consegue transcrever, né, uma hipérbole dentro de cada um desses cones, ó. Você consegue colocar aqui uma hipérbole, ó, e aí essa é a equação a qual esse comprimento, a medida de distância, deve ser feito. Ok, isso dentro da relatividade restrita. E dentro da relatividade geral? Dentro da relatividade geral, galera, a relatividade geral, né, eu vou falar dela já, mas só para vocês entenderem um pouco mais, né, ela leva em consideração, além do espaço-tempo, né, normal, né, 3 mais 1, 3 dimensões do espaço mais 1 do tempo, ela leva em consideração que esse espaço-tempo não é mais plano também. Ela leva em consideração que os objetos massivos ou energia curvam esse espaço-tempo. Então, você consegue descrever essa mesma quantidade que está aqui, para esses objetos curvados, dessa forma que está aqui, ó.
Gmi, dxmi, dxmi. Onde dxmi é uma coordenada, então pensa que é uma projeção x, ou y, ou z, ou t, né, o temporal, e o mini também, x, y, z ou t. Aqui, ó, só para ficar aberto, ó, o dx0 é a parte t. dt com dt é dt ao quadrado. O dx0 com dx1 é dt dx. Então, é a combinação dos eixos do tempo com a coordenada x. E aí vai indo, até o último deles, né, que é o dx3, dx3. dx3 aqui eu estou chamando de dz. Então, dz dá dz ao quadrado. E o que são esses objetos aqui? Ó? Esses aqui vocês entenderam. Esses objetos estão fazendo o mesmo papel disso aqui no espaço euclidiano, no espaço minkowskiano. E o que é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é as chamadas componentes do tensor métrico. Eu não coloquei o tensor métrico, porque eu teria de observar os versores, né, da jogada, mas estou colocando as componentes dele. O que são essas componentes? Né? Elas ditam para você, de forma assim, entre aspas, falando, a função peso da curvatura do espaço que você está trabalhando. Se a função peso for menos 1, né, de forma diagonal, menos 1, 1, 1, 1, você recai no espaço minkowskiano normal. Se for 0, 1, 1, 1, a gente recai no espaço euclidiano normal, porque está dando o mesmo peso para todas as entradas, em x, y e z, para você viajar. Agora, se o peso estiver levando em consideração uma curvatura maior na parte radial, uma deformação maior na parte angular, uma outra deformação na parte angular azimutal, angular polar, o que seja, esses camaradinhos, assim, essas componentes, vão dizer para você quão grande essa deformação é e a cara dela. Então, isso aí tem que ser levado em conta na jogada, para você medir as distâncias agora no espaço-tempo curvo. Então, veja que daqui para frente a gente vai estar focando nessa estrutura, porque a gente vai estar trabalhando em espaço curvo, e ela vai estar em 3+1. Além disso, né, além de dar esse panorama para vocês sobre a dinâmica, né, a geometria do espaço-tempo, eu vou estar tentar descrever, né, isso aqui vai ser um pouco difícil, mas vamos lá, como que os vetores se deslocam num espaço-tempo curvo. Então, quando você pega um vetor e está num espaço-tempo plano, e você desloca esse vetor de um ponto a outro do espaço-tempo plano, por exemplo, aqui, né? Imaginar que isso aqui é um espaço euclidiano normal. Aqui está o espaço plano, essa caneta está em 3D, no espaço euclidiano 3D, e você está fazendo esse deslocamento aqui, ó, com o vetor. Obviamente, aqui a parte de baixo da projeção, né, eu posso projetar essa caneta, você consegue reduzir como que está fazendo a diferencial do movimento aqui e aqui na parte de cima. Certo? Isso no plano, a gente conhece muito bem, você já deve ter estudado, talvez, ou não, né? Vocês utilizam a ideia de gradiente, divergente, rotacional, todas essas coisas vocês fazem derivando esse comportamento vetorial no nosso espaço euclidiano tradicional, né? Conhecido dentro da física clássica. Quando você está num espaço curvo, galera, o que acontece? Aqui, ó, aqui eu estou colocando esse desenho, não sei se está boa a imagem, mas ele está mostrando para vocês que esses versores eles têm que estar projetados dentro das chamadas coordenadas do espaço curvo. E o que acontece? Quando você vai deslocar, essa deve ser a forma mais fácil de tentar explicar. Quando você desloca, o que é um vetor? Primeiro, o que é um vetor, né? Só para a gente tentar imaginar aqui o deslocamento. O vetor, vocês têm que lembrar disso, né? Do ponto de vista matemático, para poder tentar entender, não só conceitual. O vetor, ele é um objeto, né, que pode ser descrito, eu não estou falando do ponto de vista de álgebra linear, estou falando do ponto de vista de GA. Ele pode ser descrito em termos de uma componente e de um versor, certo? A parte versorial do vetor é quem dita a direção e o sentido dele. A parte da componente vai ditar simplesmente o módulo desse vetor. Então, o que acontece? Quando você desloca esse vetor num espaço plano, os versores dele são os mesmos. Eles não sofrem deformação devido à curvatura. Pode ver, quando você descreve um vetor, por exemplo, assim, A I chapéu, mais B J chapéu, mais C K chapéu, e você vai trabalhar isso dentro do eletromagnetismo, ou dentro da física 1, ou dentro do que seja, em nenhum momento você precisa, se você for fazer uma derivada por cima desse vetor, você não precisa mudar o I chapéu, o J chapéu e o K chapéu. Já perceberam isso? A gente não precisa mudar por causa que a gente está tratando isso no espaço euclidiano. E, de fato, no espaço euclidiano, quando você deriva o vetor, né, você muda esse vetor, esses versores não mudam. Agora, no espaço curvo, esses versores sentem essa mudança. E aí, você vai, o análogo do I chapéu, J chapéu e K chapéu, numa espécie de espaço curvo qualquer, ele vai, quando você derivar um vetor, além de você derivar as componentes, você vai ter que fazer a derivação desses versores também.
E a derivação desses versores trazem para vocês a chamada conexão afim. Eu estou fazendo essa explicação toda porque isso aqui vai estar com a gente também daqui para frente, beleza, pessoal? Então, só para vocês não verem que isso aqui caiu de paraquedas. Então, quando vocês verem uma conexão afim, lembrem, a conexão afim é a parte que traz a correção dos versores de um vetor no espaço-tempo curvo, certo? Aqui está ela em 3D e aqui está ela em 3 mais 1D, né? Então, no espaço-tempo. Então, aqui, ó, fazendo então essa derivada, né, em cima de um vetor, eu estou fazendo a derivada usual, como vocês conhecem, em carga coordenada, por componente, e a derivada é por versor. Veja que, de fato, ó, esse carinha é a soma, né, para cada parcela de versor, da derivada do versor em relação à coordenada que eu estou querendo trabalhar. Esses i aqui, ó, é simplesmente estar fazendo o mesmo papel que o anterior. Ó. I é para cada unidade, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, se for 1, é dx, se for 2, é y, se for 3, é na parte z. Certo? Se for a gente tiver em 3D. Se a gente tiver em 3 mais 1, é a mesma extensão dessa ideia, só que agora, ó, eu estou pondo uma letra grega. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com esse índice aqui, ó, que é o índice que eu já tinha falado antes, que vai levar em consideração também a parte do tempo. Então, vocês veem o índice latino, eu estou falando do espaço, como estava aqui, ó. E agora, com o índice grego, eu vou estar falando aqui da parte do espaço e do tempo junto, certo? Então, aqui você tem a derivada usual das componentes dos versores e das suas respectivas conexões afim. Isso para um vetor. Mas calma aí, galera. A história ainda está apenas começando. Porque quando a gente está falando de relatividade geral, nós devemos levar em conta que existem objetos, né, que estendem a noção de vetor dessa forma como vocês trabalharam em geometria analítica. E não é também da mesma forma que vocês viram em álgebra linear. É uma forma mais entendida dentro do algebrismo. Você tem um objeto chamado tensor. Aí, na física, a gente até zoa essa piada, porque toda vez que um aluno de graduação, ou até de pós, né, quando a gente estava na pós, o Dino lembra dessas coisas também, né? E você vai ver nos livros didáticos, até com os professores de física mais velhos, assim, né? O que é a definição de um tensor? Aí todo professor fala, um tensor é um objeto que se transforma como tensor. Então, tipo assim, não definiu nada, né? Ele só falou que o tensor vai se transformar como ele mesmo se ele for um tensor. Pronto, acabou. Isso não é definição. Eu não vou conseguir dar para vocês a definição matemática mais precisa aqui também. Mas, para poder tentar ajudar um pouco o entendimento conceitual, um tensor é um objeto, então, que generaliza a ideia de vetor. Ok. Como que ele generaliza? Vamos olhar para esse cara aqui, ó, que está aqui em cima. Eu não dei uma equação para ele, mas só para a gente observar. Esse cara é um tensor, e aqui estão as componentes chamadas covariantes e as contravariantes dele. São os análogos dessas componentes aqui, ó, que a gente viu na parte vetorial, certo? Aqui estavam as componentes covariantes e as contravariantes. Então, o tensor tem essa estrutura. Eu coloquei ela mais genérica aqui, de forma mista, porque eu podia pôr só a parte covariante ou só a parte contravariante, mas eu vou pôr a mista, né? Então, o que acontece? Por que eu pus os índices gregos? De novo, porque eu estou levando em consideração que eu vou botar a influência do tempo e do espaço. E o que são cada um desses índices, galera? Um índice sozinho, representa a informação de um vetor. Então, ó, o máximo que eu vou conseguir chegar para vocês de conceito é isso. Então, o que seria um tensor de ranking N? Um tensor de ranking N é um objeto matemático que tenta dizer para você, olha, se eu tiver N índices, então eu estou trazendo uma informação onde cada índice é como se eu estivesse enxergando como um vetor independente. Então, veja que um vetor sozinho, ele tem um índice, ó. Aqui, ó. Um vetor sozinho tem um índice. Por quê? Porque ele é um vetor. Eu só tenho um índice. Você só precisa da componente 1, da componente 2 e da componente 3 dele, né? Se eu tiver no espaço euclidiano, só x, y, z. Então, tem as componentes. Cada um tem uma componente. O tensor, não. Ele precisa de mais componentes. E cada componente dessa pode ser enxergada como uma informação de um vetor. Pronto, acabou. É o máximo que eu posso dar para vocês a respeito da informação de um tensor. Entendido o que é um tensor, ou pelo menos engolido a ideia de um tensor, a gente pode agora começar a dizer como que trabalharemos essa derivada aqui, ó, como transportamos o tensor, então, da mesma forma que a gente fez com o vetor. Olha, se cada índice do tensor está levando a informação de um vetor, então é natural pensar que a derivada covariante de um tensor vai ter que levar a informação
da derivada covariante de um vetor para cada índice. Então, veja, quando você deriva um tensor de 2 índices, aqui está, por exemplo, vamos pegar esse aqui que é o mais fácil de enxergar o covariante. Depois eu faço analogia para cá e para cá. Esse do meio, ó. Eu estou fazendo uma derivada, né? Então, estou fazendo um transporte desse vetor, a derivada covariante, transportar esse tensor, quer dizer, de ranking 2. Então, ele está trazendo a informação de 2 vetores dentro dele. Então, eu vou fazer a derivada usual nele e vou levar em consideração a correção de conexão afim para cada índice, ó. Então, eu tenho a correção para o índice Mi, tá vendo aqui, ó, Mi, ó. Então, aqui, ó, gama Mi. Aí vem a correção, que é para o primeiro vetor representativo. E para a parte de gama Mi, que é a segunda correção, o segundo vetor de informação do tensor representativo. E aí, professor, vocês devem perguntar, e aí, professor, se eu aumentar os índices? Sim, se vocês aumentar os índices, basta colocar cada índice aumentado, vocês vão colocar uma conexão de correção para esse índice. É isso. Então, a ideia é análoga ao vetor, fazendo isso para cada índice. Aqui está a forma mista, ó. Então, veja que a forma covariante leva um sinal menos, a forma contravariante leva um sinal mais, e a forma mista, bom, daí você olha o sinal. Se for no co, então é mais, então o mi aqui, ó. E se for no contra, então é menos, ó, porque é o mi aqui, ó, o mi. Certo? Então, é isso que tem que ser levado em conta. Por que isso tudo foi falado, galera? Porque agora, antes de entrar no wormhole, voltando para o wormhole quase, né? Tendo tudo isso em mãos, ou seja, entendendo que a gente saiu da ideia do vetor numa distância do espaço euclidiano, passando pelo vetor no espaço minkowskiano, que é o euclidiano que varre o tempo, passando também por um euclidiano que varre o tempo no espaço curvo, e vendo que existem objetos que generalizam a ideia de vetor, agora a gente tem algum aparato suficiente, mesmo que conceitual, ou mesmo muito superficialmente, para falar de relatividade geral. A relatividade geral de Einstein, ou a teoria da relatividade geral de Einstein, foi fundamentada por ele lá no ano de 1915, e ela generaliza a ideia de mecânica newtoniana, né? Ou seja, ela amplia a mecânica newtoniana no entendimento gravitacional. As teorias de Newton se tornaram limitadas no sentido físico experimental da observação na época. Já via-se problemas, né, quando você tentava entender a anomalia de Mercúrio e outros superficiais problemas dentro da teoria newtoniana, então era necessário corrigi-la. Como Einstein já tinha feito uma teoria que corrigia a teoria mecânica newtoniana clássica, normal, fazendo a teoria da relatividade restrita, ele se perguntou como acoplaria, porque a relatividade restrita só funciona em referenciais inerciais, né? Não leva em consideração as forças externas atuantes. E a relatividade geral tem que levar em consideração as forças externas atuantes. Então está no referencial não inercial. O que o Einstein pensou? Eu vou ampliar esse conceito, levando em consideração o campo gravitacional. E aí ele percebeu que a teoria de Newton não é uma teoria de forças, é uma teoria de geometria, é uma teoria de campo. E aí ele fundamentou, digamos, aquilo que seria conhecido como a primeira teoria de campo dentro da física teórica, dentro da física, né? Que é justamente a teoria da gravitação. Por sinal, é a teoria mais velha, né, das teorias fundamentais, é a teoria mais velha das teorias clássicas, e é a teoria que até hoje não tem uma explicação a nível quântico. Mas beleza, isso é outra história. Mas é só um adendo interessante para vocês verem que nem tudo que vem primeiro vai ter as suas primeiras construções até o fim, né? Então, como que essas equações se comportam? Elas são equações que são equações diferenciais de segunda ordem, não lineares, e elas têm a influência direta com o tensor energia-momento, que é o tensor que garante, eu estava falando disso lá desde trás, né? Aqui está a informação de matéria ou de energia presente no espaço-tempo. Então, o que essa equação está dizendo? Eu vou primeiro falar matematicamente aqui, e em seguida eu vou falar física conceitualmente o significado, beleza? Então, o que a equação 8 está dizendo para vocês? Está dizendo, ó, o tensor de Einstein, ele dita para você como que é o comportamento geométrico aqui da sua teoria, e o tensor de energia-momento, que está relacionado ao tensor de Einstein através desse parâmetro constante aqui, ó, que depende da gravitação e da velocidade da luz, dita como que o conteúdo de matéria ou de energia presente no espaço-tempo afeta essa geometria. É isso que está dizendo, ó. Eu coloco matéria aqui, ó, desse lado direito da equação 8, e aí a geometria do espaço-tempo sente alguma coisa. E a geometria sentindo também vai interferir na matéria que está em volta dela e dizer como que essa matéria tem que se comportar em termos de movimento. É assim que o nosso sistema solar funciona,
É assim que nossas galáxias funcionam, é assim que a nossa cosmologia hoje funciona, regida através dessa equação base aqui, ó. E aí esse Gemini, que é o tensor de Einstein, vejam, tensor, onde eu estou usando essa palavra. Por isso que eu defini ele antes. O tensor, então, como vocês lembram, é a generalização do vetor. Veja que ele tem dois índices, então tem duas informações vetoriais contidas nele. O tensor de Einstein, ele é composto pelo escalar curvatura, que é um objeto escalar, que é a composição desse Gemini métrico. Ó, o Gemini, vocês já viram que veio aqui da condição, da medição de comprimento, e do escalar de Hit. Mas quem que é o escalar de Hit? O escalar de Hit é uma contração do tensor de Hit. Mas quem que é o tensor de Hit? O tensor de Hit é esse objeto aqui, ó. Veja, ele é uma derivada em cada uma das coordenadas daquela conexão. Lembra da conexão que eu falei lá atrás? Ó? Aquela conexão que corrige os versores em 3 mais 1D em espaço curvo? Pois é. Ela dita para você, ó, como que a derivada, né, desses, como que a variação dava, ó, para vocês verem. A conexão afim é a variação. Olha que interessante. Aí é por isso que eu vou conectar com a parte física para vocês tentarem ver. A conexão afim é a variação de um versor, não é? Ó? Conexão afim é a variação de um versor com relação à coordenada. E o tensor de Riemann é a variação da variação de um versor. Galera, se a gente pega algo e varia ele em relação à coordenada, por exemplo, né, eu vou variar a taxa, sei lá, uma taxa tal, com relação ao tempo, uma coordenada temporal, por exemplo, né? Uma vez. Por exemplo, a própria coordenada x, eu derivo em relação à taxa temporal uma vez, eu tenho o quê? Velocidade. Se eu derivar a segunda vez, eu tenho o quê? A aceleração. Então, veja, essas coordenadas aqui, os versoriais, elas estão ligadas, claro, à informação do tempo e ao espaço, lembra? Então, se isso aqui está fazendo a derivada, a variação, portanto, né? A variação da coordenada do espaço em relação ao tempo, ou do tempo em relação a outras coordenadas do tempo, ou do espaço em relação a outras coordenadas do espaço, ele está ampliando a ideia de aceleração para vocês. Então, o tensor de Hit pode se ver assim de uma forma muito próxima, né, do que vocês conhecem, te dá a informação de como que é a aceleração ou a ideia de força dentro fazendo essa analogia da relatividade geral com o que vocês sabem de mecânica newtoniana, certo? Então é isso. Ó. Se vocês verem que o tensor de Hit, o tensor de Einstein é composto pelo tensor de Hit, no fundo, né, através do tensor curvatura e do escalar curvatura, no fundo, a parte esquerda aqui da equação, ela está dizendo para você como que é o comportamento em termos de força, ou em termos de... Eu não posso falar assim de força no sentido que vocês conhecem, assim, de newtoniana, o vetorzinho, né? Mas dimensionalmente é como se estivesse fazendo esse mesmo papel. Por isso que a gente está num sistema, lembra? Não inercial. Agora tem forças externas atuando no seu sistema estudado, que é o espaço-tempo. E essas forças, né, tem a composição da matéria. Óbvio, lembra? F igual a ma, para você ter a dinâmica ocorrendo, ou a aceleração. É a variação da posição em relação ao tempo. E aí você tem, vezes a matéria, você tem a força atuante. Aqui está acontecendo algo parecido. E aí o que você tem? Você tem uma característica muito interessante do ponto de vista conceitual. Que quando você faz essa equação aqui, da relatividade geral, né? Dentro dessa métrica aqui, ó, você pega esse Gemini aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e coloca em consideração ele em espaço plano, próximo do espaço plano, como a gente já tinha visto aqui, ó, euclidiano, em 3D, essa equação recupera essa equação aqui, ó. Percebe? É a equação de Poisson, onde o ρ aqui, ó, é a densidade de matéria de um corpo gravitacional. E o que a equação de Poisson ela recupera, por consequência? Né? Ela recupera nada mais, nada menos do que a gravitação newtoniana, ou seja, a própria aceleração da gravidade. Isso acontece para campos gravitacionais fracos, ou seja, quando você considera que essa equação está sendo estudada dentro de uma condição em que você pode aproximar o máximo possível para o espaço euclidiano ou para o espaço minkowskiano. E aí você recupera naturalmente as equações da gravidade newtoniana. Muito interessante. Então, isso aí é a relatividade geral. Por que eu gastei um tempo para falar disso para vocês? Porque agora eu posso falar de wormholes transponível com tranquilidade. O que são os wormholes transponíveis, né? Como eu disse, os wormholes transponíveis são esses objetos que permitem o túnel do espaço-tempo que você consegue transpor a matéria, né? Você passa a matéria de um canto a outro, a energia do espaço-tempo de um canto a outro aí,
do mesmo universo ou de universos distintos. Quais são as propriedades que o Morris e o Thorne, né, o Kip Thorne e o Morris, né, o aluno dele, estudaram lá atrás para poder construir um wormhole transponível? Lembra que eu tinha dito que eles resolveram o problema da ponte de Einstein-Rose? Resolveram, mas eles tiveram que impor certas condições para que esse problema fosse resolvido. Por isso que o Einstein-Rose não estava conseguindo resolver até então. A primeira propriedade é que a geometria tem que ser simetricamente simétrica, tem que ser esfericamente simétrica e estática. Eles fizeram a mesma analogia que o Schwarz fez para estudar buracos negros no início. Os buracos negros de Schwarz, ele não tinha rotação, não tinha carga, não tinha outras propriedades. Ela era uma esfera estática concentrada. Imagina como se fosse o Sol parado, sem rodar ou sem emitir carga. Ou a Terra mesmo parada, sem rodar e sem emitir carga. Então, essa foi a primeira condição. Segunda condição, óbvio, né? Elas tinham que ser soluções das equações de Einstein. Terceira condição, era necessário ter uma garganta, que é um fragmento estreito, que você permite a passagem do objeto. E eu já vou mostrar a foto aqui já para vocês. Mas, posso ir para cá. Eu já volto para lá. Aqui, ó. Esse objeto descrito por eles teria de ser simetricamente esférico, teria de ter uma garganta para poder permitir a passagem de um objeto localizado aqui para a parte de baixo, seja ele matéria ou seja ele radiação. Ele teria que ter ausência de horizonte de evento nos dois sentidos, ou seja, sendo você vindo por cima é modo de falar, porcamente, olhando para a imagem, né? Ou seja, você vindo por baixo, também porcamente modo de falar, você não podia ter horizontes de eventos. O que são os horizontes de eventos? Os horizontes de eventos era aquele problema que o Schwarz observou quando ele estava escrevendo os buracos negros, né? Então, você não teria de ter horizonte de eventos, porque se você tiver horizonte de eventos, essa solução que você está procurando vai cair num buraco negro. Outra coisa, né? Ela tinha que ser ausente, tem que ser as forças de marés deviam ser pequenas. O que são as forças de maré? Galera, lembra que eu falei para vocês aqui atrás, ó, do tensor de Hitt? O tensor de Hitt, de certa forma, ele controla as forças de maré dentro da relatividade geral. Por que elas têm que ser pequenas? Porque se elas forem relativamente grandes ou sutilmente grandes, elas podem deformar o objeto que está passando. Imagina que você está sendo empurrado por uma grande força através de um vendaval dentro de um ciclone, alguma coisa assim. Você seria desestruturado lá dentro. Então, eles pensaram a mesma coisa. Então, para um wormhole, é necessário que as forças de marés, os tensores as condições para o tensor de Riemann ali dentro, façam com que a força Tidal, né, ela seja fraca para que esse objeto não seja deformado, não perca suas propriedades de partícula lá dentro. Para ele não sair, por exemplo, para eu não entrar e do outro lado só sair partículas minhas espalhadas, entendeu? Aí eu deixo de ser eu. A sexta condição, eles teriam de permitir que a informação possa, né, atravessar de um sentido a outro, né, num tempo razoável. Porque, claro, se você colocar o objeto para passar aqui e ele demorar um tempo violentamente grande, então não adiantou nada você fazer um túnel, né? Então seria melhor ficar sendo túnel também, tanto trabalho para nada. Então, a condição também é que o tempo próprio do objeto, que está fazendo o referencial do objeto, devesse ser pequeno frente ao tempo normal que esse objeto deveria usar, né, para poder sair daqui e chegar aqui, se não tivesse um túnel, se não tivesse um buraco negro. Então, essa aí foi a sexta condição. A sétima condição é que a matéria e os campos que gerariam essa curvatura devia ser descrito, obviamente, e essa foi a solução mais forte deles, né, pelo tensor energia-momento com significado físico, certo? Então, a parte aqui, ó, a fonte que vai garantir com que essa abertura ocorra na geometria do espaço-tempo tem que ter significado físico. A oitava, que a solução deve ser estável termodinamicamente, ou seja, não pode ferir os princípios da termodinâmica. E a nona deve ser descrita por uma quantidade de matéria finita. Claro, não vou poder impor que o tensor energia-momento garanta uma quantidade infinita, porque você precisaria de todo o universo para poder fazer isso, e você só teria o wormhole no universo, né? Então, e mesmo assim ainda não teria o wormhole. Então, essas são as propriedades que o Morris e o Thorne, né, tiveram que colocar para poder estudar esses objetos. Bom, colocado essas imposições, eles conseguiram descrever essa métrica aqui, ó, essa métrica da equação 9. Vejam, vamos voltar lá só para vocês verem, né? Eu gosto de voltar para cá porque aí a gente pega essa ponte. Minkowski estava aqui, aí a gente foi para espaço curvo. Então, o que eu estou escrevendo lá para vocês é isso, ó, dx, quando vocês verem o dt quadrado, é o produto de 2x0. Quando vocês verem o dx ao quadrado, é o produto de 2x1. Vocês verem, enfim, até o final, né, dx3 ao quadrado é o produto de 2xz. Então, olha aqui, ó, a métrica de Minkowski, dt ao quadrado,
No caso aqui, ó, não vai ter dx, dy, dz, porque está escrito em coordenadas esféricas. Então, em vez de dx, dy, dz, a gente vai ter o dr ao quadrado, dθ ao quadrado e dφ ao quadrado. Então, em coordenadas esféricas aí, ó. E aqui, ó, tá aquelas componentes do tensor métrico, como eu falei para vocês, né, que dão um peso, lembra? Dão um peso para dizer quão curvo, né, é o elemento de linha de um ponto ao outro, né, do espaço que você está estudando, para que ele possa ser analisado. Então, veja qual é o comportamento. A parte que acompanha a componente temporal da linha métrica, ela tem esse comportamento exponencial em φ de r, ou seja, tem um comportamento de uma função radial. Função, vocês sabem o que é, então não preciso nem falar, óbvio. A parte que acompanha a parte radial do meu deslocamento, tem essa função que também é radial, o inverso de 1 menos b de r sobre r. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas. E a parte que acompanha o ângulo polar e a azimutal, simplesmente é a parte esférica, como vocês conhecem, vocês já trabalharam com coordenadas esféricas, vocês já estão acostumados. E aí, o que é isso? O φ de r e o b de r são os parâmetros, né, funcionais dentro das suas coordenadas radiais. O φ de r, que é esse primeiro que aparece aqui, ó, ele é a função redshift do wormhole. Então, ele controla como que funciona o desvio do vermelho, o desvio do infravermelho, para ditar as forças de maré. Lembra que as forças de maré tinham que ser controladas? Para a passagem dos wormholes. E o B de R é quem dita exatamente a forma. Sabe aquela forminha assim, ó? Vocês viram na figura? É esse carinho que está ditando. Ó. Essa abertura aqui, ó, é ditada por esse B de R. Esse B de R, então, está intrinsecamente ligado à garganta do wormhole, que é esse menor raio de passagem aqui, ó. Esse menor raio está ditado aí pelo B de R. É o B de R0 e vai indo pela função B de R que vai saindo dele. E, né, isso aqui para controlar as forças. Aí você tem a condição. Esse R, o B de R, ele vai para zero, né? Quando você vai para o infinito, óbvio, quando você está saindo do infinito, você está saindo do wormhole. Então, se o raio é zero, você não tem wormhole. E quando você está chegando perto de R0, que é o raio do wormhole, você está chegando perto da garganta. Então, o B de R é o próprio raio, ou seja, a função é o próprio raio da garganta quando você chega ali no R0. E aí, galera, isso aqui é interessante falar da garganta. A garganta do wormhole, ó, nessa ilustração, né, que eu estou mostrando para vocês, é uma ilustração bem próxima, assim, do ponto de vista didático, tudo que está aqui em azul, ó, está representando o espaço-tempo. O buraco, para passagem, não tem espaço-tempo. Então, por isso que é uma topologia não trivial. Tá vendo esse buraco que tem aí, ó, na ilustração? Aqui dentro não tem espaço-tempo. Mas essa superfície que liga aqui, ó, essa parede tem um espaço-tempo. Então, imagina assim, né, olhando de lado, né? Aqui no meio não tem espaço-tempo nenhum, e aqui o corpo ele vai passar por aqui, ó. Então, ele está fazendo a viagem por aqui, pelo espaço-tempo dentro do wormhole. Bom, então essas são as condições geométricas, né, para a métrica, e aqui estão as condições impostas também do ponto de vista de deriváveis, né, para que esses objetos sejam estáveis. Quando a gente pega e imagina, né, a visualização desse wormhole, por isso que eu coloquei a foto para depois, né, dentro do espaço-tempo normal, como a gente conhece, a gente precisa fazer um chamado estudo de imersão. Então, eu vou reduzir aqui uma dimensão, ó, pode ver que a parte temporal foi tirada, apenas para a gente enxergar como que fica a parte espacial imersa dentro do espaço-tempo normal, como a gente conhece. Aí aqui é simplesmente um algebrismo, ó, da equação 10 para a equação 11, da equação 11 para a equação 12, é simplesmente uma continha que vocês também conseguem fazer, ó, de fazer o isolamento aqui da parte radial, né, para você decompor numa só coordenada, e aqui depois você poder descrever a derivada, né, da parte z com relação a r dessa função. Aí, quando você faz isso, você tem como que fica a variação de z com relação a r. E quando você tem a variação de z com relação a r, e a gente colocar esse bicho aqui no eixo z, ó, se a gente tirando a parte temporal, a gente teria exatamente essa imagem. Então, a forma, né, do wormhole trazido, então, perceba, isso que vocês estão vendo aí não é o wormhole em 3+1D no espaço curvo. Ele teve que reduzir a dimensão para que vocês pudessem enxergar o mais próximo possível do que seria ele, né? Qual que seria a visão de túnel dentro dele. Então, aí a gente tem a visão do wormhole aí em, né, 2D, né? Em 3D, né? Tirada a foto em plano assim, numa foto 2D, para vocês poderem enxergar essa solução.
Bom, então essa aí é a condição geométrica para os wormholes transponíveis. Então a métrica tem que ser desse jeito, obedecendo essas funções, e aqui está uma condição próxima para vocês visualizarem. Agora, qual que é as condições que deve satisfazer do ponto de vista da estrutura, né, das equações de Einstein? Aqui, ó, é simplesmente a continuação anterior para que vocês possam visualizar que essa prescrição aqui, ó, essa prescrição também tem que ser uma derivada contínua, né? Então, ele tem que ser um objeto contínuo, e aqui está a derivada segunda de R em relação a Z, né? Perceba que o B de R, ele se torna... quando o B de R é igual a R0, lembra? Você tem o R0. E aí o R0, ao quadrado, né, vai te dar o último ponto da diferencial do raio em relação ao Z, né? A parte onde tem a maior parte de curvatura ali, né, da sua descida pelo wormhole. E aqui a condição imposta para que isso, né, seja maior do que zero, e consequentemente, você tira aquela extração, né, de que o B de R' de zero tem que ser menor do que 1, nesse caso, né? Então, essa derivada aqui, ó, porta é menor do que 1. Beleza, então, ou seja, na própria garganta isso também é satisfeito. Isso é crucial para que um wormhole exista, também do ponto de vista geométrico. Bom, uma vez que vocês têm o tensor métrico, vocês sabem que hoje é o G00, o GRE, o G θ e o G φ, que são as componentes do tensor métrico. Com os componentes do tensor métrico, a gente consegue tirar as informações da conexão de afim, né, do espaço-tempo. Lembra? A conexão afim é aquela variação do versor no espaço-tempo, aquela. Então, a gente consegue tirar essa informação. Ela, dentro da relatividade geral, pode ser descrita em termos das variáveis, né, das derivadas do tensor métrico, das componentes do tensor métrico, e a gente vai ter esses seguintes componentes aqui, ó, das variáveis, né, das variáveis dos meus versores, da parte de dois índices, né, tensoriais, da minha métrica do wormhole no espaço-tempo. Então, aqui, ó, é simplesmente utilizando essa aplicação e conhecendo G00, GRR, Gθ, Gφ, a gente consegue descrever essas componentes. Por que eu preciso dessas componentes, galera? Porque tendo G, a gente acha elas, tendo elas, a gente acha o tensor de Riemann, tendo o tensor de Riemann, a gente acha as equações de Einstein. É para isso. Então, aqui, ó, usando, então, os preceitos do tensor de Riemann, que eu já tinha falado aquela vez para vocês, ó, ele vai para a variação da variação dos versores do meu tensor, e levando em consideração, né, que os versores é descrito dessa forma, a gente obtém, então, as componentes aí do nosso tensor de Riemann. São todas essas aqui, ó. Veja que você já tem o comportamento, ó, aqui na primeira, você tem o comportamento da derivada primeira da sua função radial. Aqui no tensor de Riemann, você já consegue achar estruturas, ó, da derivada segunda do seu tensor radial, ó. Derivada segunda, a primeira ao quadrado da derivada segunda, produtos de derivadas, né, de derivada primeira com a parte radial, você tem as derivadas segundas. Então, veja que os seus componentes de tensor de Riemann têm as derivadas segundas dentro das funções radiais, o que já te dá a ideia das forças, né, das forças atuantes dentro das equações de Einstein. E aí, consequentemente, a partir dos tensores de Riemann, a gente obtém os tensores de Hit, que é aquela contração dos tensores de Riemann. Então, os índices aqui iguais e a gente obtém. Com os tensores de Hit, a gente obtém o escalar curvatura de Hit. Ó. Veja, de novo, ele está em termos aqui das derivadas segundas, ó, das suas funções, da função redshift, da função forma, do wormhole, e aí você tem essa prescrição da equação 19. Então, veja que também, novamente, está aí com a condição da derivada segunda nas coordenadas, para que você tenha esse comportamento análogo da força. E, por fim, a gente vai conseguir, então, ter a parte geométrica do tensor de Einstein, porque a gente achou os tensores de Hit e, consequentemente, o escalar de Hit. Aí, a gente, tendo os tensores de Einstein para os wormholes, eles vão ter essa forma aqui, ó. Então, veja, a derivada primeira da função forma pela parte quadrada aqui do raio, né? E essas componentes aqui, BR por R quadrado, por R ao cubo, e todas essas combinações aqui, tanto da função forma quanto a função redshift aí do seu wormhole, prescreve para você, então, como que é o comportamento do tensor na parte temporal, na parte radial, na parte angular, polar, e na parte azimutal. Pronto, então a gente tem todas as informações para a dinâmica geométrica do wormhole. Isso aqui estabelece para vocês, claro que as contas para desenvolver isso são contas um pouco arduazinhas, né?
mas, se for tirar analiticamente, mas aí já estão a parte geométrica da dinâmica, né, que dita o espaço-tempo, né, para que esse objeto exista. Agora vem a parte que o Morse e Thorne estudou. Eles falaram, ok, a gente tem a parte geométrica. Quais são as condições para a parte que acompanha? Olha aqui, a parte que acompanha o TT é a parte do tensor, é a parte de densidade de energia. A parte que acompanha RR é a parte de tensão radial. E a parte que acompanha os tetas e φs aqui, ó, é a parte de pressão radial. Então, o que aconteceu? O Morse e Thorne falaram, beleza, então a gente tem a primeira componente do lado esquerdo, vai ser a nossa densidade de energia, do conteúdo de energia que tem que estar formando o wormhole. Aí eu preciso de uma tensão, lembra? Quando a gente vê de lado, uma tensão aqui na superfície e uma pressão também, uma pressão sobre a superfície, para que essa tensão e essa pressão façam com que esse objeto não feche. Então, eu tenho que dar... Agora, aqui que entra a jogada do tensor de energia momento. Tem que existir algo aqui, ó, nessa superfície que está criando esses caras, que force pressionadamente esses objetos para fora. Então, a pressão tem que ser negativa e a tensão aqui tem que ser tal que essa estrutura não se rompa. Então, isso aqui não pode rasgar e eles não podem se chocar. Porque se rasgar, tudo que está passando nessa viagem desaparece. E se chocar, tudo que está passando nessa viagem deixa de existir ou vai sair deformado. Então, eles tinham que garantir que isso aqui tivesse estável. Por isso que esses objetos são transponíveis, né? Então, eles viram a condição de estabilidade para que esses caras ficassem estáveis, né? Beleza. E aí tá os nomezinhos, né? A densidade de energia, o tensor, a tensão e a pressão que tem que ser obtido. Aí pela equação 23. Fazendo um jogo de estudo analítico, só para poder não entrar muito em detalhe aqui com vocês, eles perceberam que precisava existir, da equação 23 para a próxima equação que eu vou mostrar, tanto para a equação 24, 25 e 26, eles viram, então, as condições que esse ρ, esse tal e esse P, ou seja, a densidade de energia, a tensão e a pressão teriam que satisfazer. Aí aqui está a parte da conta, né, que eu não vou explicar detalhadamente, tecnicamente, como foi feito, mas isso aqui, ó, é a forma que você constrói para poder achar, junto, né, as três soluções, o ingrediente que vai fazer a composição do seu wormhole. Aqui, pode ver que esse termo aqui, ó, é a diferença, eu falei que eu não vou explicar, mas vai, foda. É a diferença da tensão com a densidade de energia e o módulo da densidade de energia. Quando você faz isso, você garante um objeto adimensional, óbvio, né, porque esses objetos têm a mesma dimensão, que vai dar uma estabilidade de configuração para o seu ingrediente existir. Aí ele chega nessa condição 24. Aí, juntando com a parte de performance da forma, lembra, da derivada do segundo raio em relação a z, para que esse objeto também continue com a mesma forma, eles também conseguem ver com que essa equação 24 possa ser descrita aqui em termos da equação 25. E aí, eles veem qual que é a condição lá dentro. Bom, aí você dando essa estrutura feita, você consegue falar, então vamos tomar o R indo para R0, lembra o R0 na garganta, e ver qual que é a condição para que isso aqui possa existir. A condição para que isso possa existir é tal que o tal zero menos o ρ0 dividido por ρ0 seja maior que zero. Então, veja, olha o vínculo, olha a restrição imposta. A restrição imposta, portanto, é que a tensão, a parte de tensão contida na garganta tem que ser maior que a densidade de energia contida na garganta. E essa condição aí é uma condição problemática. Porque o que vai acontecer? Quando você faz o estudo da componente, né, no próprio referencial do tempo próprio, da matéria, dentro do tensor 00 para a existência desse objeto, olha o que vai acontecer. Você coloca essa condição aqui, dentro da condição prescrita, né, para um observador, que está em pouso em relação a outro referencial que está olhando para o wormhole, e aí você vai ter essa condição dada pela equação 28. Nessa equação dada pela equação 28, para que o tal zero seja maior do que o ρ0, veja que ela voltou para cá, para que a tensão na garganta seja maior do que a densidade de energia na garganta, o seu tensor de energia-momento, 0,0, ou seja, a parte lá que vai com a densidade, tem que ser menor do que zero. Galera, o que isso significa fisicamente? Isso significa que a densidade de energia pedida para que um wormhole exista
tem que ser negativa. O que é densidade de energia? Da forma mais básica que vocês entendem lá de Física 2, lá quando vocês estão estudando impulso, quando vocês estão estudando massa específica. Densidade da massa, o que é? É a massa dividido pelo volume. Densidade de energia seria, então, a quantidade de energia que tem num certo espaço dividido pelo volume desse espaço. Lembra que a matéria aí pode ser matéria normal, pode ter massa, né? Então, imagina que dizer para você que a densidade de energia tem que ser negativa, de duas uma. Ou está falando a massa ou a energia do objeto que está fazendo esse buraco tem que ser negativa e o volume positivo, mas você já viram massa negativa? Acho que não, né? Ou que a massa ou a energia tem que ser positiva e o volume tem que ser negativo. Mas você já viram o volume negativo? Também acho que não, né? Então, por causa dessas duas condições aqui, que o Morse e o Thorne encontraram para a solução do tensor energia-momento para que esses objetos fossem estáveis, deu-se o nome para que dessa matéria, né, que é uma matéria exótica, de matéria exótica. Olha como é que os físicos são criativos, né? Vendo que é uma matéria muito estranha, porque ela tem que ser ou de massa negativa e volume negativo, de volume positivo, ou de massa positiva e volume negativo, então só pode ser uma matéria exótica. A gente não sabe que tipo de matéria é. Se um wormhole vier a existir, e a gente sabe que matematicamente as condições têm que ser essa, então eles falaram, teoricamente, a única matéria capaz de fazer isso é que tem esse comportamento. É uma matéria exótica. Certo? Bom, então isso aí foram os wormholes transponíveis. Agora, daqui da reta final, eu vou falar de particularidades deles para a gente finalizar a nossa oficina. Astrofísica e wormholes, né? Então, depois que os trabalhos de Morse e Thorne, deixa eu só tomar um golinho d'água que tá fora. Ah, desculpa, está sendo gravado, eu falei palavrão. Desculpa aí pela palavra, galera. Depois desses estudos de Morse e Thorne, os outros físicos, né, tentaram estudar a possibilidade desses objetos existirem dentro das condições cosmológicas e físicas entendidas pela astrofísica e do nosso universo. Um deles, o Kupffer, ele viu as condições para que wormholes transponíveis desse tipo que o Morse e Thorne estudaram, aqui, ó, dado pela métrica 9, pudesse existir em halos de galáxia. O que são halos de galáxia, galera? Quando vocês olham para uma galáxia, vocês veem ali a parte iluminada dela, né? Um disco geral, né? Tem forma de disco, espiral e tal. Algumas tem outros formatos, mas vamos pegar o formato clássico. E aí você vê a composição de galáxias, são bilhões de estrelas. E fora você vê uma região escura, né? Uma região escura em volta dessa parte iluminada. Essa região escura da parte iluminada é o chamado halo galáctico. É nessa região que ali que existe a maior influência, que compareceu com os dados experimentais, para a existência de matéria escura. Então, é dentro dessa região aí. Aí o Kupffer, ele viu, dentro dessa região que tem a existência de matéria escura, as condições para que, astrofisicamente, um wormhole pudesse existir. E a condição é dada por essa métrica 30 aqui, ó. Ele usou essa densidade de galáxia, né, do Navarro, onde o Rho aqui, ó, é a densidade de perfil de galáxia, não o S, é onde a densidade característica, o R é o raio, onde está presente a densidade característica, e ele descreve esse funcional aqui. E o que acontece? Perceba que a parte radial desse wormhole continua, óbvio, né, a forma prescreve, e a parte que acompanha a parte temporal, que faz o papel do redshift, ela tem que levar em consideração esses raios, aí os raios característico da galáxia. O L aqui, ó, é esse 2V φ ao quadrado. O φ aqui é a velocidade de rotação da galáxia. Então, veja que o E2φ é presente lá na equação de Morse e Thorne, deu lugar a essa função, onde essa função aqui é a constante de integração para a existência do halo galáctico. Portanto, o nosso B de R, ou seja, a forma com que o wormhole tem que existir dentro desse halo galáctico, tem que, depois que você faz o desenvolvimento das equações da métrica, tem que descrever essa equação 31 aqui, ó. Essa equação 31 é a integração dentro dessa condição aqui do raio do Navarro-Frank-White, para a existência de halos galácticos, e ela tem que prescrever essa equação. Veja que daí ela já tem uma imposição logarítmica na parte infinitesimal, aqui na parte do denominador aqui do raio,
para que esse objeto não se afunilhe, né, novamente. Outro cara que fez uma contribuição interessante para a área foi, né, a equipe do Hart, Lobo e o Mark, que eles desenvolveram a prescrição da existência desses wormholes, né, novamente, essa prescrição aqui, ó, sempre para ser transponível tem que ser essa cara, dentro de estrelas de nêutrons. Então eles viram, estudando lá algumas condições, né, só da estrela de nêutrons, eles viram que tinha uma carinha próxima com o comportamento da função forma dos wormholes, e eles conseguiram também, partindo da métrica dentro do estrelas de nêutrons, né, compacta, descrever essa função forma aqui. E o resultado que eles acharam foi mais interessante ainda, eu acho, né, do que o resultado dos halos galácticos. Por quê? Porque eles viram que tinha uma componente, né, presente na função forma que depende exatamente das densidades de energia das partículas quânticas que compõem a estrela de nêutron, prevista ali pela cromodinâmica quântica. Então, esse B aqui, ó, é uma constante, né, de diferença de densidade de energia perturbativa e não perturbativa da cromodinâmica quântica. O que é a cromodinâmica quântica? A cromodinâmica quântica é a teoria quântica de campos que estuda as interações fortes da matéria. Como a estrela de nêutron é muito compacta, não sei se já ouviram falar dela, né? Ela é o objeto mais compacto, só não é mais compacto que um buraco negro, mas depois de um buraco negro, ela é o objeto mais compacto que existe. Para vocês terem uma noção, uma colher de chá, se você pega uma colher de chá desse material, ela tem densidade na ordem de 10 a 20 kg por metro cúbico. 10 a 20 kg por metro cúbico, galera. É muita coisa. Então, perceba que a matéria dentro da estrela de nêutron é muito compacta, muito compacta. De forma que os prótons e os nêutrons, os prótons se fundem ali aos elétrons, e aí praticamente você tem uma concentração gigantesca de nêutrons, e esses nêutrons estão a altas energias, fazendo com que os quarks, né, são as partículas fundamentais que os compõem, fiquem trocando essas energias aí em forma de pressão e diferença de energia perturbativa e não perturbativa no interior das estrelas de nêutrons. Então, a função forma depende justamente desse parâmetro. Isso segundo os estudos de Lobo, Hart e a galera. Agora eu vou falar para vocês, rapidamente, né, para a gente fechar aqui, a ideia de termodinâmica de wormholes. Pessoal, quem já fez aí Física 2, né? Olha para a tabela de cima, da primeira linha da tabela aqui, ó, aí vocês vão entender, para a gente fazer uma analogia com as partes de baixo. Para falar da termodinâmica de wormhole, primeiro eu vou fazer uma comparação da termodinâmica que vocês conhecem com a termodinâmica de buracos negros com a termodinâmica de wormholes. Então, aqui, ó, a lei zero da termodinâmica, ela diz para você assim, ó, dois corpos distintos em contato com o terceiro, que esteja em equilíbrio com o terceiro, estão em equilíbrio entre si. Certo? Então diz, ó, o T é uniforme se o sistema é um sistema termodinamicamente equilibrado, né? A primeira lei da termodinâmica, ela diz para você como que acontece as trocas de energia, né? Então, ela é uma generalização da ideia de conservação de energia, seja ela em forma de calor ou seja ela em forma de trabalho. Esse trabalho pode ser trabalho mecânico, trabalho químico, ou seja, qualquer tipo de trabalho. Então, a densidade, então, ou seja, a variação da energia interna de um sistema depende da quantidade de calor fornecida ou doada pelo sistema, fornecida ao sistema ou doada pelo sistema, ou do trabalho, mecânico, químico, que seja, feito pelo sistema ou colocado da vizinhança no sistema. A segunda lei da termodinâmica diz para vocês, né, que a variação da entropia de um sistema termodinâmico tem que ser maior ou igual a zero. O que é a entropia? De forma bem porca falando, né, é a forma de você medir a evolução de um sistema em grau de desordem. Então, você vai estudar como um sistema termodinâmico evolui, sem ser só pela energia, mas pelas condições de ordem ou desordem de uma transição a outra de fase no sistema. E aí, quando ela é igual a zero, o sistema é reversível, significa, por exemplo, se eu pego um gelo e coloco isolado, né, num calorímetro que está a 0 graus, esse gelo pode estar na forma de gelo e virar água a 0 graus. Estou tirando todo, não tem calor em volta nem nada, ele está isolado. Ou essa água a 0 graus pode se cristalizar e virar gelo. Veja, é reversível por quê? Porque o gelo pode virar água e a água pode virar gelo nessas condições. Então, ele saiu de uma evolução para cá, de uma evolução para cá, porque tem umas condições ríspidas para poder ele fazer isso. Agora, quando é maior do que zero, e isso é a maioria dos fenômenos da natureza, o processo é chamado irreversível. Significa o quê? Que a entropia, quando ela é irreversível, significa que o estado da frente não pode mais voltar ao que já era o estado anterior. Por exemplo, se eu pego uma pasta de dente e
e taco aqui na minha mão o creme, eu não vou conseguir colocar esse creme todo certinho, né, de volta dentro da pasta de dente e voltar ela até o exato jeito que tinha. Se eu pego um café e misturo ao leite, eu não vou conseguir pegar a mistura do café com leite e voltar a separar o café do leite. Então, isso são exemplos de processos irreversíveis. A evolução do sistema não permite com que, uma vez feito, eu consiga voltar para o estágio que era antes, ao contrário do primeiro exemplo que eu falei. E a terceira lei da termodinâmica diz para você que, se a temperatura de um sistema tende a zero, o zero absoluto, a entropia do sistema também tende a zero, a reversibilidade do sistema, obedecendo de volta a segunda lei. O que acontece? Para buracos negros, fazendo uma analogia, né? Assim como a temperatura de cobre, né, tem que estar em sistemas de equilíbrio, se eles estiverem isolados entre si, é dito que a superfície do horizonte de eventos do buraco negro, ela tem que ser uniforme. Significa que ela não pode ter diferenças, né, nos pontos das temperaturas ao redor dela, se todo mundo tiver em igual temperatura, digamos assim, do ponto de vista analítico. Uma vez em equilíbrio, as regiões vizinhas têm que estar em equilíbrio. O que diz o wormhole? Diz a mesma coisa, só que para a garganta. Uma vez na parte superficial, a superfície tem que ser uniforme também dentro da garganta do wormhole. Agora, o que diz a primeira lei, fazendo analogia, para os buracos negros? Que a diferencial de massa, ou seja, a massa perdida ou agregada na matéria dos wormholes, depende de uma constante aqui associada à constante de Hawking, e aos fatores de Hawking também, para o fator infinitesimal de área, ou seja, colocando mais matéria, é natural pensar que a área do buraco negro aumente. Tem um fator também, considerando em relação à rotação, estou colocando influências na rotação, diferenciais na rotação, ou de carga para o buraco negro, o black hole, é natural que a massa também dele seja alterada. E para os wormholes? Para os wormholes, a gente não sabe. Não sabe o que acontece aí nessas condições. Mas a segunda lei, né, ela dita, né, como essa entropia aqui tem que ser maior ou igual a zero, a analogia daqui é que a área do wormhole sempre também tem que ser maior ou igual a zero para que isso seja satisfeito. E a do wormhole também, certo? Então, senão ele deixa de ser um buraco negro e esse aqui também deixa de ser um wormhole. Eles voltam ao passado, né, porque você está desobedecendo o princípio entrópico. E a condição da terceira lei é desconhecida tanto para os buracos negros quanto para os wormholes. Então, a gente não sabe o que acontece com a entropia necessariamente quando a temperatura é tomada no limite a zero, onde o zero é absoluto. Então, essas são as considerações de comparação da termodinâmica de wormholes com buracos negros, para vocês fazerem uma analogia. Veja que na parte de entropia há uma analogia direta. Então, as condições de área têm que ser satisfeitas. Por que eu fiz essa analogia antes? Porque eu vou falar rapidamente no último slide aqui, nos dois últimos slides, de um pequeno trabalho aí que eu publiquei com o professor Saulo, né, e o professor Nogales, que foram ambos meus orientadores, né, um da graduação e o outro do mestrado e doutorado, em que a gente fez um estudo da termodinâmica de wormholes. Então, a gente estudou como seria a entropia de wormholes que vivem lá em halos galácticos e em wormholes de matéria exótica, que eles estudaram inicialmente por Morse e Thorne. E a gente partiu da proposta dada por Penrose, que foi estendido por Ruth George Brown, em que eles analisaram, né, matematicamente, uma forma de você estudar a entropia gravitacional na relatividade geral. Então, tipo assim, a gente sabe que quando a gente fala de entropia, essa evolução do sistema é a forma como a matéria e a termodinâmica evoluem, né? A forma como o sistema evolui em termos de ordem ou desordem, só que é matéria, né? Aqui, para a parte de entropia gravitacional, a gente vai ver como que essa evolução acontece, mas para o espaço-tempo. E o Penrose falou que isso tinha que ser proporcional, inversamente proporcional ao invariante de Kretschmann, porque o invariante de Kretschmann está atrelado ao inverso do quadrado do High, que está atrelado à entropia de buracos negros. E o George Brown estenderam a ideia também que tem invariância de Weyl preservada. E a invariância de Weyl é um objeto que prescreve ali não é a covariância, a conformidade da métrica, né? A conformidade de uma métrica a outra, de um objeto a outro. Então, fazendo a composição, a gente pode até descrever a entropia gravitacional dado dessa forma, o invariante de Kretschmann e o invariante de Kretschmann e o invariante de Weyl. Esse variante de Kretschmann, vocês podem ver, está em termos do produto da invariância de tensores de Riemann, né? Tensor de Riemann contraído com tensor de Riemann, que vocês já viram que é lá atrás. E aqui a densidade da entropia, certo? Então, o que a gente conseguiu concluir, né? A gente conseguiu concluir esses dois gráficos aqui, ó.
o gráfico da entropia de wormholes em matéria exótica e em halo galáctico, eles são parecidos, sob certas condições de raio, né, da garganta, onde a linha tracejada aqui em vermelho representa o halo galáctico e a linha preta a matéria exótica, ou seja, sob certas condições do raio, eu posso entender que a matéria escura pode ser um candidato à matéria exótica, e o mesmo acontece com a densidade de entropia. Mas o mais interessante aqui também, além da matéria exótica e a matéria escura serem indistinguíveis, veja que nesses dois casos, a matéria escura que comporta o halo galáctico e a matéria exótica candidata ali são indistinguíveis, além desses dois fatores, tem um fator de que, olha, a entropia ela está tendo um comportamento quadrático com o raio. Significa que, de fato, a entropia cresce com a área da superfície de um wormhole, assim como acontece para buracos negros. Então, também há uma indistinguibilidade matemática da entropia gravitacional entre buracos negros e wormholes, entre black holes e wormholes. É isso que esses dois resultados que a gente conseguiu constatar com os nossos cálculos. E o outro fator interessante é que dentro da garganta a densidade de energia é máxima. Claro, porque a fonte de energia está presente ali dentro. A gente constatou essa verificação também. Então, as considerações finais aqui para vocês, pessoal. Os wormholes são excelentes candidatos naturais para configurar túneis do espaço-tempo. Possuem como ingrediente de formação matéria exótica, que viola as condições clássicas de energia, porque o tensor de energia-momento tem que ser negativo. Então, ou a matéria é negativa, o volume positivo, ou a matéria positiva, o volume negativo. Elas são estudadas em teorias ER igual a EPR, né, que são as teorias de Einstein-Rose igual Einstein-Podolsky-Rose. Também são estudados em halos galácticos, estrelas de nêutrons e outras tantas teorias astrofísicas e cosmológicas para o entendimento desses objetos. E um estudo particular, né, que eu fiz aí com esses meus colegas, né, que eu vou chamar de colega, né, os professores orientadores meus, sobre a entropia gravitacional desses caras, né, conseguiu conciliar a semelhança entre wormholes de forma indistinguível de buracos negros de black holes para a área e o ingrediente matéria exótica de forma indistinguível com a matéria escura presente em halos galácticos. Então, essas aí foram as síntese, né, mais ou menos, e a construção de wormholes que eu queria ter falado com vocês na apresentação de hoje. Aqui segue algumas referências principais, né, utilizadas aí, para quem tiver interesse depois para poder ir mais a fundo nesses estudos. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês ainda estejam aí, que eu não estou conseguindo fechar a tela agora, não tenham dormido. E estou aberto para perguntas. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Rodrigo pela excelente palestra, um assunto muito interessante, acho que poderíamos ouvi-lo aí por horas. E o pessoal está repercutindo aqui no chat, temos 2 perguntas no chat, por enquanto. Quem tiver mais perguntas pode fazer também. As 2 perguntas que nós temos no chat foram do Dino. Ele perguntou primeiramente, o próprio, se o emaranhamento quântico poderia ser uma possível evidência da não trivialidade do espaço-tempo. E a segunda, a segunda pergunta é se a geometria deve ser estática. Digo, se é possível que se o espaço-tempo com wormholes transponíveis e variantes no tempo. Então, vamos para a primeira, né? A primeira que o Dino falou. O Dino está perguntando, então, se a igualdade estudada por SUS, que nem R igual a EPR, já validaria a existência de wormholes. Eu acho que é isso, né? Porque uma vez que você pode entender que o emaranhamento quântico pode ser explicado por isso, então dá a entender que wormholes existem. Na realidade, não, Dino, porque assim, essa daí é uma teoria que eu falei aqui, porque está atrelada ao estudo de wormholes. Não valeria, mas indicar. Sim, agora sim, beleza. Tá certo. Indicar é uma possível indicativa, né? É uma indicativa, mas assim, claro que você tem que ter evidências experimentais mais sustentáveis para poder falar que aquilo é válido. Sim, do ponto de vista teórico, ele é uma das explicações para o emaranhamento quântico, né? Que é isso, né? Separo do sistema, se eu não posso desobedecer a velocidade da luz, significa que a informação só pode estar passando por outro fator. Que fator? Um possível indicativo pode ser, sim, de fato, um wormhole entre esses objetos. Mas aí seria um wormhole a nível quântico, né? Porque a gente observa emaranhamentos quânticos em nível quântico. E como a gravitação quântica ela é um problema em aberto até hoje, num sentido mais completo, do ponto de vista experimental,
Claro que o Susskind fez essa análise dentro do DSFT, mas aí teria de ter uma análise da gravitação quântica. Eu acho que, na minha visão, teria de ser isso, mas pode ser que eu esteja enganado. Uma análise da gravitação quântica primeiro, e junto para ver se realmente a nível quântico de emaranhamento existem de fato esses wormholes. Mas é uma possível evidência. É um candidato teórico, isso de fato é um candidato teórico. É uma possível indicação, uma indicação para buscar evidência pode ser se lá no futuro tivermos tecnologia suficiente e um entendimento maior da gravitação quântica também. Acho que sim. A segunda que o Dino falou, qual que é mesmo, Leandro? Luciano? Professor, seu microfone está desligado, professor Luciano. Desculpa, vou começar novamente, então. A pergunta do Dino foi a seguinte, ele fala assim, a geometria deve ser estática? Digo, é possível que se tenha espaço-tempo com wormholes transponíveis e variantes no tempo? Tem um estudo do Kurt Gödel, que eu acho que o Dino conhece muito melhor que eu, né? Em que ele estuda universos, ele estuda uma métrica no universo em que você gira em torno de um ponto assim, né, a metricidade, e ela é totalmente temporal, né? E existem estudos dentro da física que faz um alelo entre wormholes não estáticos com esse estudo do Kurt Gödel. Na verdade, existem outros estudos também que estendem a ideia de Morse-Thorne, né, do ponto de vista estático, assim como fizeram para buracos negros, né, colocando carga, colocando rotação, para o wormhole. Só que daí, claro, a teoria é bem mais genérica do que isso que eu mostrei. Aqui, como eu falei, né, eu fiquei limitado dentro do estudo de wormholes transponíveis e dentro das aplicações. Mas sim, Dino, existem teorias mais genéricas de wormholes com rotação e que não sejam estáticos. Ô, William. Opa, professor, belíssima apresentação. Obrigado. Mas me veio uma dúvida, né? Como é que a gente relaciona, uma vez, a termodinâmica, né, com os eventuais eventos que acontecem na cosmologia, né? Não, eu acredito que aqueles dois slides lá, ele ficou meio, assim, obscuro ainda, né? Porque teriam outros tratamentos, como a teoria de Stephen Hawking, né? E eu acredito que ficou meio, assim, não deu para entender bem. No que se diz respeito à motivação de estudar a termodinâmica nesses eventos, né? Eu acho que seria mais isso. Você quer saber qual a motivação para estudar a termodinâmica nesses eventos? Exatamente. William, a resposta é direta, né? A termodinâmica, ela é a parte da física que está atrelada a todas as áreas da física. Por quê? Porque todas as áreas da física devem obedecer, como consequência, né, às conservação de energia e de entropia, ou pelo menos de energia. Então, seja no eletromagnetismo, seja na mecânica newtoniana, seja na mecânica relativística, seja na mecânica quântica, seja onde for, você deve fazer com que aquilo que está sendo estudado obedeça às condições de energia, certo? Obedeça à conservação de energia. E a termodinâmica é a área que estuda isso em toda a sua essência. Então, a motivação para se estudar termodinâmica dentro desses objetos é exatamente essa. Uma vez que a termodinâmica está presente em todas as áreas fundamentais que regem, como ela se comporta para esses corpos celestes. Então, a gente sabe como funciona a termodinâmica cosmologicamente de estrelas, né? A gente sabe como funciona termodinamicamente o comportamento de certos planetas, enfim, uma variedade de objetos cosmológicos. Mas e aí vem e astrofísicos. Então, é natural pensar-se que como se comporta a conservação de energia, o equilíbrio térmico e a entropia também para buracos negros e para wormholes. Então, essa é a motivação. Mas aí existe uma dificuldade, né, professor? Porque você fala, quando você faz lá o análogo, né, que você coloca aqui, a lei zero da termodinâmica nos traz esse tratamento. Aí vem para os corpos celestes, nesse caso específico que o senhor está estudando, esse tratamento. Mas existem duas leis ali, pelo que eu bem entendi, né? Posso estar totalmente errado, não sei, porque eu não sou da área de cosmologia, eu sou só um curioso, né? Entusiasta. Aí você mostra bem que existe aí, ó. Existe pelo menos a primeira lei, né? Que deu para ver, e a terceira lei. Existe
Existem duas leis que, no caso, são essenciais para a física, em todo o contexto, que está presente desde do que é clássico até o que é quântico, mas que ainda não estão sendo satisfeitos nessa teoria nesses eventos que vocês estão estudando, né? Então, isso seria justamente a minha indagação, né? Perfeito. Então, a busca para poder tentar entender isso aqui ainda está sendo feita. O fato de não existir até o momento, aqui também, né, para os buracos negros não existem a terceira, e para o wormhole não existe a primeira e a terceira de forma bem satisfeita. O fato de não existir não significa que a teoria tem um furo, talvez, do ponto de vista físico. Talvez a gente não tenha matemática suficiente para construir isso aqui ainda, né? Isso já aconteceu várias vezes na história da física com várias outras áreas, né? Vários momentos, várias perguntas da física ficaram em aberto com essa interrogação também, em outros campos que não só a termodinâmica, e permaneceu por anos, décadas, sem soluções, até você ter um ferramental físico, matemático, até experimental suficiente para isso ser respondido. Sim. Então, acho que, assim, por o fato de ter a pergunta, não é que, então joga a teoria fora. Você só pode jogar a teoria fora quando você tem é aquela coisa que o Karl Popper falou, né? Não sei se já ouviu falar de Karl Popper, que é um dos grandes filósofos da ciência, que ele fala da teoria da falsibilidade, né? A ciência tem que ser sempre falseável. Você sempre tem que fazer testes e testes experimentais, porque se um desses testes for violado de forma realmente experimentalmente provada, significa que a teoria vigente até então estava incompleta. Ela era suficiente, completamente boa para explicar várias coisas que foram até ela, mas você precisa aumentar a ideia. Então é isso aí. Sim, é porque, na realidade, eu faço esse tipo de indagação, né? Eu faço esse tipo de indagação, professor Rodrigo, porque em vários eventos já que eu participei, que eu vejo, em todos os eventos eu vejo esse, vamos dizer assim, esse panorama, né? É como se a teoria cosmológica ela pudesse explicar N dimensões e tivesse uma dificuldade de explicar a dimensão que a gente tá vamos dizer assim, mais familiar, né? Que no caso seria as teis espaciais com a temporal, né? Mas belíssima apresentação. Muito obrigado, viu, professor? Valeu, William. Obrigado. Mais alguém no chat? Mais perguntas? Ou aí no áudio? Se não tivermos mais perguntas, então, gostaria de agradecer novamente ao professor Rodrigo. E perguntaram sobre a disponibilização da gravação. A partir de amanhã vai estar no canal da Semana da Física. Então, quem quiser assistir novamente, a partir de amanhã já pode conferir lá no canal da Semana da Física. Então, mais uma vez, agradeço a presença do professor Rodrigo, de todos que participaram do evento. E muito boa noite para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Espero outra vez ser convidado. Professor Luciano, como é que vai ser feito o controle de presença nas oficinas? Então, deveria ser feito o credenciamento pelo Event3. Você fez o credenciamento porque a certificação, sim. A certificação ela é feita com base no credenciamento no Event3. Sim, perfeito. Tá certo, então. Quem não fez credenciamento, tome cuidado com isso. Falou, pessoal. Até mais. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.